Salve, galera! E aí, tudo belezinha? Eita, que a briga com o Flamengo tá ficando boa. O Inter agora vai à FIFA para denunciar o Flamengo por assédio ao Vitão. Por assédio. Por quê? Eles fizeram uma proposta inicial de 6 milhões de euros, né, e o abatimento da dívida. O Inter não aceitou essa proposta. O Inter não aceitou pelos seguintes motivos. O Inter já rejeitou a proposta de 10 milhões de euros limpos por Vitão. Abater a dívida não é interessante para o Inter. Por quê? Porque essa dívida é parcelada até 2027. Aí o Flamengo diz que o Inter deve 4 milhões de euros. Não. O Inter deve 700 mil euros. Uma parcela de 250, uma parcela de 400 e uma parcela de 50. É o que está atrasado, que era para ter sido pago até dezembro. E o Inter, devido às condições financeiras provocadas pela enchente, não conseguiu cumprir esses compromissos. Mas, com a entrada de dinheiro agora, das vendas que o Inter tem feito, o Inter vai quitar esses 700 mil euros que está atrasado. E vai continuar pagando as parcelas existentes, que são, na sua maioria, de 550 mil até agosto de 2027. Portanto, não é vantagem o Inter vender o Vitão para o Flamengo, incluindo o abatimento da dívida. Não é vantagem. Ele vai ter fôlego para ir pagando essas dívidas parceladas por mais 2 anos. Então, o Inter não tem valor estipulado pelo Vitão. Até porque Barcelos disse que não bota preço nos jogadores. Então, o Flamengo vai ter, se ele quer Vitão, sendo que o Inter não quer vender, ele vai ter que vir e abanar com uma proposta muito grande. Só que eles estão de sacanagem. Ao invés de vir conversar com o Inter e apresentar novas propostas, eles estão indo direto no jogador, direto no empresário e direto no pai do jogador, que inclusive está chegando em Porto Alegre amanhã. Então eles estão fazendo uma pressão direta, estão assediando o jogador sem o aval do Inter. E isso no futebol é crime. Você não pode ir lá e assediar um jogador sem antes falar com o clube. Se o clube autoriza você a conversar com o jogador. Então o Inter está com toda a razão e está demorando, inclusive. Acredito que deve estar juntando todas as provas sobre esse caso e levar a FIFA para denunciar o Flamengo, e o seu presidente, esse novo presidente que assumiu aí agora, como é que é? Bobo, Bobão, Popão, Pepão, sei lá como é que é o nome, não me lembro, E mais. E a crônica do Rio de Janeiro também mente. Principalmente o senhor Mauro César. Vocês conhecem o tal de Mauro César? Pois é um baita de um ignorante que se complica com todo mundo, inclusive lá no Rio de Janeiro. Ele está dizendo que o Inter é um absurdo o Inter não aceitar uma proposta, sendo que deve 4 milhões de euros ao Flamengo. Seu Mauro César, o Inter não deve 4 milhões de euros para o Flamengo. O Inter tem sim um crédito, Um crédito, o Flamengo tem um crédito com o Inter de 4 milhões. Mas o Inter deve 3 parcelas, 700 mil euros. E com as vendas agora que estão sendo feitas, as negociações estão sendo feitas no Inter e entrada de dinheiro, o Inter vai sanar. Até porque a próxima parcela é somente lá em abril. Então, antes de abril, o Inter vai quitar os 700 mil. Ok, seu Mauro César? O Inter não deve 4 milhões para o Flamengo. Então, se o Flamengo quiser negociar com o Vitão, ele tem que primeiro fazer uma proposta decente ao Internacional. Decente, sem inclusão
sem inclusão dos débitos que o Inter tem com eles. Se quiser incluir os 700 mil, tudo bem, porque os 700 mil o Inter vai pagar, mas não 4 milhões. Então o Flamengo que venha com 12 milhões de euros no mínimo para fazer oferta por Vitão. E não é só o Mauro César, não. É o tal de Vene Casagrande também. Então os jornalistas, a Crônica do Rio está fazendo uma pressão grande, né, defenestrando o Internacional, dizendo que o Inter é devedor. Não, o Inter deve 700 mil. E vai pagar o Flamengo direitinho todas as outras parcelas. Mas, se negociar com o Flamengo por Vitão, as parcelas não vão ser incluídas. Não vão ser incluídas. Então, o Flamengo que tire... Ah, e outra coisa. Somente proposta à vista. Porque o Flamengo está mal das pernas. Deve, inclusive, salário para os seus jogadores. Quantos jogadores saíram do Flamengo agora? Pediram para sair porque viram que as finanças estão deteriorando lá no Flamengo. Então não dá para confiar no Flamengo e vender parcelado, porque o Flamengo vai fazer a mesma coisa que o Inter. Só que o Inter fez por motivos óbvios. Teve o problema da enchente. O Inter ficou mal financeiramente. Agora o Flamengo não. O Flamengo pode conseguir dinheiro através de patrocínio, TV, aqui, ali, do seu sócio, sei lá como, né? E pode pagar então à vista. Beleza, gente? O que vocês acham dessa treta toda aí? Eu já teria recorrido à FIFA e já teria denunciado o Flamengo. Quer bronca? Então vamos elevar essa bronca a um patamar mais elevado. Beleza? Deixa o likezinho, inscreva-se no canal e ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, fui!